Glória a Deus. Boa noite, Igreja Avivada. Quantos crentes pentecostais nós temos aqui? Aleluia. Crente só presta se for avivado. Tudo bem, meus queridos? Que alegria estar aqui com vocês. Que dias maravilhosos. Dias literalmente de crescimento. Cheguei com 80 quilos, estou voltando com 85, de tanto comer. Tempo muito bom. O povo aqui em Palma sabe comer e sabe fazer comida gostosa, viu? Meu Deus do céu, quanta comida boa. Muito obrigado pelo carinho, pastor Willy, pastora Luana, todo o carinho de vocês, toda a recepção, toda a demonstração mesmo de amor que a gente tem recebido aqui através deles e de tantas pessoas aqui que têm nos constrangido, de verdade. Eu saio daqui, eu já tinha uma excelente impressão dessa igreja, eu saio daqui mais impressionado ainda, o tanto que vocês amam Jesus, porque igreja que ama Jesus, ama pessoas. A gente não pode falar assim, eu amo a Deus, mas não gosto desse irmão, não vou com a cara dele. Que conversa é essa? Se Jesus é a igreja é Jesus. Tem gente que fala assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Não, é a mesma coisa que falar, eu gosto de Sabá, mas não gosto do corpo dele. Não dá. Então, parabéns pelo bom trabalho de vocês, pelo envolvimento e por essa atitude, né, que a gente viu aqui, porque essa igreja está recém-transicionada. E eu sei que toda transição, eu já fui pastor de uma igreja e tive que transicionar, não só de uma, mas de duas pelo menos. E toda transição, ela é uma transição assim que não é muito fácil, nem para quem vai, nem para quem fica, mas a atitude das pessoas determina o resultado da transição. Então eu quero continuar encorajando vocês a continuar fechado com o reino de Deus, porque a igreja não é do Sabá, não é do Jacques, não é do Eibe, não é do pastor Paulo, a igreja é do Senhor Jesus, amém? Imagina se todo mundo falasse, agora o Paulo não está mais aqui, mas o Sabá está, né? O apóstolo Paulo já cumpriu a etapa dele. Vamos juntos conquistar Palmas e Tocantins para Jesus, amém, queridos? Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero declarar que Deus vai dobrar a sua sabedoria nesse semestre. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai entrar num novo nível de fé, de unção, de prosperidade financeira. Quero declarar que o seu casamento vai entrar num oásis de Deus. Você vai viver, vai acessar o que Deus já conquistou na cruz por um preço muito alto e está à sua disposição. O diabo não vai te atrapalhar, nem te impedir, nem te derrubar, porque você é mais forte do que o diabo. O amor de Deus está dentro do seu coração e você vai viver esse amor, tanto dentro como fora da igreja, para louvor e glória do nome do Senhor, amém? Alguém recebe essas palavras? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ouvir o que Deus tem para hoje. Nesses dias da conferência, nós falamos de várias verdades. Para falar em conferência, não sei quantos de vocês estão planejados para São Paulo agora, no final do mês de maio, início de junho, na Paz Conference. Tem alguém aqui que vai lá? Uau! Eu quero encorajar a igreja toda. Se o pastor Willy falou assim, mas e se todo mundo for, dá para voltar para o culto, tá, irmão? Lá termina sexta-feira, vocês vão e voltam. Agora vai antes, né, porque tem o Brás lá. Já ouviu falar desse cara? O Brás? Né? A mulherada vibra quando fala Brás. Deixa eu te dizer uma coisa, essa conferência vai ser poderosa, vai ser muito ungida. Nós vamos estar fazendo no melhor lugar de evento, chamado Vibra São Paulo. Eu entrei lá, irmãos, eu nunca vi uma estrutura tão extraordinária como essa estrutura lá, uma casa de evento espetacular. E não é só a estrutura, mas a presença de Deus, porque quando a gente reunir, está vendo gente do Brasil inteiro, da nossa tribo, e está vindo uns caras para falar, para ministrar, que vocês vão realmente dizer, meu Deus, foi barato demais essa conferência. Você vai chamar o pastor e falar, pastor, eu quero dar mais dinheiro, porque foi barato demais.
de tanta unção que você vai receber, e transformação, impacto. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você vai para um lugar onde a unção de Deus está ali, onde a palavra viva de Deus, que transforma, que cura, que restaura, está sendo liberada, você nunca mais volta ao mesmo. Não é só uma viagem para a Disney. A Disney não transforma ninguém, mas vai para um lugar onde a presença de Deus está, que você volta transformado. Eu estou olhando com muita expectativa estar lá. Glória a Deus. Parece que está tendo uma promoção de 10%, alguma coisa assim. Então, não fica de fora, vai lá, vai ser muito gostoso. São Paulo, irmãos, São Paulo é maravilhoso. E essa região onde está o Vibra São Paulo é um lugar muito seguro, muito tranquilo, a Zona Sul, um negócio top, muito bom. Deixa eu te dizer algo que eu creio que Deus quer comunicar conosco. Nós somos cidadãos do reino, e como cidadãos do reino, nós precisamos tomar muito cuidado para não ir na contramão dos valores e da cultura do reino. Muitas vezes a gente, sem se aperceber, está indo na contramão, e às vezes a gente fala, por que as coisas, apesar que eu sou crente, não está dando certo na minha vida? Tem que verificar se não estamos quebrando o princípio, se não estamos batendo de frente contra algo que é cultural do reino, e nós somos cidadãos do reino. E toda cidade, todo país, toda nação tem suas regras, tem seus valores, tem sua cultura, tem um jeito das coisas funcionarem. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, aquela placa vermelhinha escrito stop, você sabe o que significa aquilo? É para parar mesmo. Lá a cultura é pare. Aqui no Brasil você vê uma placa pare, o que nós lemos? Está escrito pare, mas a gente lê assim, desacelera. Só dá uma desacelerada, olha para a direita, para a esquerda e pum, né? Lá, se você avançar uma placa daquela sem parar meu irmão, tchum, e um guarda te pegar, você é multado. Os brasileiros são muito multados nessa infração lá, porque é uma cultura dos Estados Unidos. E nós temos que lembrar que ou a gente obedece ou a gente sofre consequências. Nós somos cidadãos do reino e nós deveríamos ser os primeiros a obedecer a alguns princípios da cultura do reino. Então hoje eu quero falar de uma verdade que a Bíblia ela brada nas suas páginas com muita frequência, e na minha opinião é uma verdade que deveria ser mais pregada na igreja. Se eu voltasse a ser pastor sênior de uma igreja, eu ia pregar pelo menos 2 vezes por ano de novo, porque é uma verdade que quanto mais a igreja acessa, mais ela recebe os dividendos. Então, uma das razões porque nós precisamos falar mais disso é porque a igreja, a sociedade brasileira de um modo geral, sim, eu considero meio que analfabeta nessa área, tipo assim, meio que por fora, meio que não sabe o quanto isso é poderoso. Então nós precisamos ser os primeiros a startar, a partir da igreja, um processo de cultura da honra na nossa cidade, na nossa nação. Por isso, o tema da nossa conversa hoje é os dividendos extraordinários da honra. Eu dei essa palavra na última Paz Conference lá em São Paulo, mas eu sei que alguns de vocês não foram, e se você foi e já ouviu, eu queria te pedir que você fosse paciente comigo, e quem sabe vai ser bom ouvir de novo, porque às vezes a gente ouve e esquece, e se você está ouvindo pela primeira vez, eu já declaro que essa palavra vai transformar sua vida, sua conduta, seu comportamento e sua mentalidade em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro, no capítulo 2, vamos ler 1 Pedro, no capítulo 2, verso 17. Veja o que a Bíblia diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Eu fico impressionado como a Bíblia é muito clara sobre isso. Aqui é um imperativo. Ele não está dizendo, olha, se você sentir vontade, quando der, tá? Se pintar aquele clima, honra. Não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, tratai todos com honra. A honra é um comportamento interpessoal que tem que estar presente no nosso estilo de vida. E é muito interessante que a Bíblia está dizendo aqui, tratai todos com honra.
Fala, pastor, mas você está querendo dizer que eu tenho que tratar aquele meu irmão chato com honra? Eu não estou querendo dizer nada, eu só estou lendo a Bíblia, tá, irmão? E a Bíblia está dizendo: tratai todos com honra. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Agora, quando a Bíblia está dizendo tratai todos com honra, o que é honra? O que é honrar alguém? O que significa a palavra honra? O dicionário diz assim, uma definição simples de honra é valorização. Valorização. Nós temos que aprender a valorizar as pessoas. É atribuir valor a algo ou a alguém de forma prática e notória. Uma coisa que realmente fique óbvio. Fala, não, mas eu honro, pastor, eu estou honrando. Mas o outro está vendo, está percebendo, está notando, ele está entendendo que é honra. Porque se você acha, mas a pessoa não percebe, não é honra. A honra ela é notória, perceptível. É apreciação, é estima, é olhar favorável, é respeito, profunda consideração. É valorizar, enxergar como algo importante e precioso. Então, quando a Bíblia está dizendo honrar, ela está dizendo faça isso aqui, ó. É isso que significa honrar. Agora, deixa eu te falar algumas coisas muito importantes sobre a honra. A honra é o primeiro mandamento com promessa. Honrar na Bíblia é o primeiro mandamento com promessa. Deus tem dado muitos mandamentos na Bíblia, e aqui vou te dar uma dica de sabedoria. Todos os mandamentos da Bíblia são importantes, mas tem alguns que ele é acompanhado de promessas, de bônus, de recompensas. E eu acredito que todo mundo sabe a diferença. Por exemplo, o mandamento não matarás. Deus está dizendo não mate, e se você não matar, eu te dou isso. Não, só não mate. Obedeça, não tem nenhuma recompensa, não tem, a única coisa que vai acontecer é que você não vai ficar preso, tá? Mas isso não é recompensa, né? Então, mas tem mandamentos que é só um mandamento, né? Orai pelos vossos inimigos. A Bíblia não diz, se você orar pelos seus inimigos, eu vou te abençoar com isso. Não, só diz, orar é um mandamento. Mas tem mandamentos que Deus é tão bom que Ele colocou um bônus, Ele colocou uma recompensa. E você sabe qual foi o primeiro mandamento? É o mandamento da honra. Honrar é o primeiro mandamento com promessas, com dividendos, com recompensa. Todos nós sabemos disso. E aonde que está isso? Na verdade, isso está escrito no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, mas foi repetido por Paulo escrevendo para os irmãos da cidade de Éfeso. Ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, isso é certo. E ele diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Numa outra tradução diz assim: filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe é o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Agora, note isso aqui. Existe uma promessa extraordinária embutida no mandamento da honra. E essa promessa é algo muito interessante. Anota isso aí. A recompensa da honra premia a nossa existência com duas dimensões da vida mais importante e mais cobiçada. Quando eu comecei a entender que quando Deus está dizendo honre, porque se você honrar, eu vou te premiar, eu vou te recompensar com duas coisas muito importantes, e eu descobri que são as duas coisas que todos nós mais queremos nessa vida, que é qualidade e quantidade, quantidade e qualidade de vida. Deus está dizendo: se você honrar, eu vou te dar uma vida longa. E se você honrar,
eu vou te dar uma vida onde todas as coisas vão dar certo na sua vida, para que tudo te vá bem. Meu amigo, as duas coisas que a gente mais quer: viver muito. Quem quer viver muito aqui? Deixa eu ver. Uau, declaro que você vai viver muito em nome de Jesus. Que longevidade vai ser um prêmio na tua vida, em nome de Jesus. E você vai viver bem, porque não adianta viver muito. Pastor, estou com 120 anos, mas só sofrimento. Que adianta viver muito, cheio de problema, né? Viver muito, sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela. Ninguém quer isso. Todo mundo quer viver muito, mas também a gente quer viver de tal forma que tudo dê certo na nossa vida. Então, os dividendos da honra realmente são experiências extraordinárias. A honra, ela abre portas para nossas vidas, ela projeta a gente, ela puxa a gente para as situações, experiências extraordinárias. A honra tem um poder a honra nos honra. Isso é muito importante nós entendermos. Então anota isso aí: a honra nos permite acessar resultados que não há outra forma de acessar. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que diz que essa experiência de longevidade e também de qualidade de vida você acessa de outra forma. Deus linkou essa experiência da longevidade e uma vida que tudo vai bem ao princípio da honra, a cultura da honra, a obediência à honra. Então a honra é como um imã que atrai o favor de Deus para nós. A honra atrai. A honra é uma semente de prosperidade, de conquista e de êxito. Eu tenho aprendido que a honra é algo que você vai semeando ao longo da sua vida, e à medida que você semeia, você vai colhendo aquilo que você já semeou, e ela te alcança, ela te atinge, essas bênçãos vêm e te alcançam. Eu já vi pessoas falando: pastor, não sei por que as coisas não dão certo no meu casamento. Casou debaixo de desobediência, o pai não queria, a mãe não queria e desonrou os pais. Eu já vi esse filme muitas vezes e o artista morre no final. E olha, precisa voltar, viu, irmão? Se por um acaso você se identifica: pastor, e o que eu faço agora? O papai já gosta do meu marido, a mamãe já gosta da minha esposa, o netinho ajudou a dar uma reconciliada. Não importa, volte, se humilhe e peça perdão. Fala: hoje eu entendo que eu quebrei um princípio, pai. Hoje eu entendo que eu quebrei um princípio, mãe. Eu quero te pedir perdão, porque eu casei em desonra. Me abençoa, põe sua mão sobre a minha vida e me abençoa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A honra é uma semente de prosperidade. A honra é a semente que abre a porta de acesso. Anote isso aqui: quando uma pessoa decide viver o princípio da honra, ela estabelece decretos nobres a seu favor. À medida que eu vivo o princípio da honra, é como se eu estivesse profetizando, liberando decretos no mundo espiritual ao meu favor. Mas a desonra também são decretos que nós vamos liberando. Alguns acham que honrar é apenas um caminho para abençoar os outros, mas na real, de fato mesmo, você sabia que a honra, eu chamo como um bumerangue, que ela vai, mas ela volta para você. A honra você joga, mas ela volta, aquele bumerangue. É algo impressionante. Quando nós não honramos, a pessoa que mais perde somos nós. Quando nós deixamos de honrar, quem sai na pior somos nós, e não a pessoa que não recebeu a nossa honra.
Por isso que eu falo, nós deveríamos honrar, nem que seja por uma questão de inteligência. Hoje eu entendo isso, que até se eu achasse que a pessoa não merece honra, mas mesmo assim, por uma questão de inteligência, eu quero honrar. Por quê? Porque é impossível nós agirmos em honra, nós praticarmos a cultura da honra e não sermos recompensados. É por isso que é igual aquele texto que fala assim: o generoso prosperará. Isso é uma regra, é uma lei. Se você for generoso, não tem como você não prosperar. É uma regra, é uma lei. Se você for uma pessoa que se move na cultura da honra, não tem como você não colher os dividendos da honra. É uma lei, é uma regra automática no reino de Deus. Então não esqueça disso. Eu já estudei muito esse tema na Bíblia, já me debrucei, porque é um tema que muito me interessa. Olha só, é o tema que está na Bíblia, que a Bíblia diz que se eu entender e se eu praticar, eu vou receber as duas coisas que todo mundo mais quer: vida longa e qualidade de vida, para que tudo te vá bem. Então vale a pena estudar o tema. Se tivesse me oferecendo, olha, esse princípio aqui, se você praticar, você vai ganhar $1 milhão, eu já ia também. Eu tô investindo nas duas coisas mais importantes da vida. Outra coisa, não esqueça disso: todos que honraram a Deus e as suas autoridades delegadas foram extravagantemente recompensados. Começa a ler a Bíblia com essa lente, começa a ler a Bíblia com essa perspectiva. Fala: a partir de hoje, em 2024, eu vou investigar o que a Bíblia fala sobre honra. Outra coisa que eu tenho chegado à conclusão: só os nobres honram sempre. Só os nobres honram sempre. Honrar sempre vai requerer nobreza. Por quê? Porque honrar não é fácil. É por isso que nem todo mundo consegue. É por isso que nem todo mundo pratica. A honra é um comportamento que a gente não encontra em 100% das pessoas. Pelo contrário, é contado muitas vezes no dedo. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo, eu consigo. Por isso que eu falo, só os nobres honram sempre. Honrar sempre. Qualquer pessoa que a honra é devida, requer mais do que só revelação. Entendi, compreendi agora. Não, requer mais do que só revelação, requer nobreza. Só os nobres perseveram naquilo que é o certo para fazer, mesmo que seja difícil de fazer. A honra, ela vai exigir posturas e atitudes e comportamentos que só é encontrada nos nobres. Se você, por exemplo, estudar a família real, você vai ver que tem uma coisa que é muito típica, uma cultura típica, própria, peculiar deles, que mais ninguém consegue viver aquele programa, aquela cultura, aquele estilo. Tanto é que teve um agora que falou: estou fora, não quero mais ser da família real, eu quero ser diferente. O cara não podia ter Instagram. Sabia que os príncipes lá não podem ter Instagram? O cara falou: casou com uma atriz. Cara, eu quero ser feliz, estou fora, vou deixar de ser nobre. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós falamos com frequência uma frase que diz assim: dá honra a quem honra merece. Eu via muitos pastores falando: temos que dar honra a quem honra merece. Honra a quem honra merece. Então, dar honra a quem honra merece é muito fácil. Poxa, o cara é gente boa, é um líder exemplar, é uma figura assim que só tem um legado, é um cara que só acerta, é um pai maravilhoso, é um pastor, é um líder, é um patrão, é um cara que me ajudou. Esse cara merece honra. Mas à medida que eu fui estudando, eu pensei: se fosse só isso, seria fácil. Mas o mandamento bíblico não é dar honra a quem honra merece. Você sabia? Eu fui para a Bíblia, o mandamento é dar honra a quem honra é devida. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 13.
Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Quando eu me deparei com esse texto, pelo menos nesse que eu estou lendo, já começa com a palavra pagai. O que a gente paga, irmão? Dívida. Aquilo que é um dever. Eu pago a luz, eu pago a internet, eu tenho que pagar. Eu pago o aluguel. Não pago o aluguel para você ver. Alguém vem com uma ordem de despejo. Pagamento. Pagai o que lhe é devido. Então, a frase certa é: dai honra a quem honra é devido, é dever, é dívida. Tributo, tributo, deve tributo, tributo. Quem honra, honra. Por isso que eu afirmo que só os nobres conseguem honrar, porque só os nobres entendem que isso é uma dívida. Não tem nada a ver se a pessoa merece ou não merece. Eu estava num acampamento de jovens e adolescentes, na verdade eram jovens, e eu abri esse papo lá com eles, porque hoje, infelizmente, nós temos muitos filhos magoados, decepcionados, frustrados, com pais, e eles pensam assim: meu pai é um patife sem vergonha, um adúltero, pisou na bola, abandonou a gente, bateu na minha mãe, tive que trabalhar cedo, foi um irresponsável, e não venha me dizer, pastor, que eu tenho que honrar esse cara. Eu não vou te dizer nada, só estou lendo a Bíblia, irmão. A Bíblia está dizendo assim: pagai a todos o que é devido. É uma dívida. Por isso que só os nobres honram sempre. Por isso que só os nobres fazem isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que nós precisamos entender. Eu quis que aparecesse na tela, mas é uma verdade que eu tenho chegado a essa conclusão. Nota aí, precisamos entender que nem sempre a honra que Deus nos manda dar aos homens se trata de uma premiação pelo acerto deles, nem se trata de uma expressão de gratidão pela bondade feita a nós, nem tampouco significa uma aprovação de comportamentos, mas se trata de um pagamento de uma dívida. Eu não estou honrando porque eu concordo com o comportamento dele, eu não estou honrando porque eu estou aqui agradecido pela bondade que ele tem feito. Não se trata de uma premiação pelo acerto. É claro que nós deveríamos, e qualquer um dá conta, rapaz, esses líderes de célula, pastor, pensa num cara que eu tenho uma dívida de gratidão, me amou, me tirou do lamaçal, investiu na minha vida, pagou o encontro para mim, o encontro é tremendo, eu voltei de lá transformado. Pensa no cara que me ajudou, pensa no cara que me ajudou a restaurar meu casamento. Eu estava prestes a divorciar, e o cara foi lá, derramou a vida dele, orou por mim, jejuou por mim, me dava carona quando eu não tinha dinheiro para voltar depois do culto. Esse cara você tem que honrar mesmo, brother. Dá uma camisa para ele, do Dalina, é o mínimo que você pode fazer. Vocês pegaram? Isso é dívida de gratidão. Qualquer um deveria fazer isso. Se você não está fazendo nem com esse cara, então já está pisando na bola. Agora, nós estamos falando de dívida de honra. A dívida de honra não é dívida de gratidão. Dívida de honra não é uma premiação pelo acerto, o cara acertou. Não é tampouco, pastor, mas se eu honrar o meu pai, se eu honrar aquele líder que me humilhou, que me ofendeu, aquela pessoa, aquele irmão, seja lá quem for, ele não merece. Eu não estou falando, a Bíblia não está dizendo que é para a gente honrar quem merece. Por isso que eu não gosto dessa frase, da honra quem honra merece, porque passa essa mensagem. É da honra a quem honra é devido. E quem nós devemos a honra? Para quem nós devemos honra? Para quem? Qual foi o texto que eu li? Tratai o quê? Todos.
todos inclui esse seu irmão chato que nasceu depois de você? Inclui esse pai irresponsável, cafajeste que aprontou contigo? Sim ou não? Sim ou não? Pegaram, irmão? Porque Bíblia boa não é aquela que é entendida, é aquela que é praticada. Amém? É isso mesmo. Só os nobres conseguem fazer isso. Escuta isso aqui, ó. Quando eu pago minha dívida, isso é uma evidência de caráter bom. Eu sou um bom pagador. Tem caloteiro aqui não, né? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Eu paguei minha dívida. É uma demonstração de um nível de revelação que eu tenho sob a autoridade delegada, do nível de nobreza que há no meu coração. Algumas coisas revelam quem nós somos, né? Honrar a quem a honra é devida nem sempre se trata apenas de demonstração de consideração, como nós falamos, de gratidão, de admiração, mas demonstração de nobreza e de maturidade. Os homens honram, os meninos nem sempre. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Muitas vezes honrar será meramente uma decisão certa a se fazer, porém desprovidas de emoções, de gratidão, de admiração. Eu já tive que honrar a liderança que Deus colocou sobre minha vida para tratar meu ego, e que eu não tinha a menor vontade. Se você falar, você está morrendo de vontade? Não, estou morrendo de vontade, não, estou com vontade de matar. Sem emoção nenhuma. Mas a honra tem que estar presente, porque Deus observa os nossos movimentos. Sabe, queridos, eu cheguei à conclusão que Deus não está pedindo para nós sentirmos emoções de honra, mas para nós termos atitudes de honra. Voltar para aquela pessoa que não merece, mas você sabe, é uma dívida, então vou ter uma postura de nobreza e eu vou honrar. Eu vou honrar essa pessoa. É literalmente aquilo que a Bíblia diz, amontoar brasas vivas na cabeça da pessoa. Você não sabe o quanto isso é poderoso. Eu sei que em algumas situações, se nós seguíssemos nas nossas emoções, nós não honraríamos nada, nós não daríamos a honra que é devida, porque o que tem no nosso coração é mágoa, é revolta, o que tem no nosso coração é uma dor, é um trauma, uma lembrança dolorosa. E como é que, meu irmão, se você seguir a sua emoção, a Bíblia diz, enganoso é o coração. Na maioria das vezes, teu coração vai te enganar. Por isso que a Bíblia diz, toma cuidado com esse coração, porque ele não é só enganoso, ele é terrivelmente enganoso. Ele é desesperadoramente enganoso. Nós temos que tomar cuidado. Então, eu sei que muitas vezes a honra está mais no campo do dever do que no campo do prazer. Vou fazer porque precisa. O que me deixa feliz é que Deus não vai avaliar a emoção que você está sentindo na hora que você está honrando. Deus só vai avaliar a sua atitude de honra. Deus não está pedindo assim, sinta muito amor e muito carinho pela pessoa que você está honrando, em nenhum lugar. Ele só está dizendo, honra teu pai e a tua mãe. Só honra. Honra o teu marido, irmão. Honra a tua esposa, irmão. Pastor Sajar Araca, meu amigo, pelo amor de Deus, para com isso. Honra. Qual é a cultura da tua casa? É cultura de crítica, de briga, de jogar na cara um do outro? Ou vocês procuram honrar entre vocês? Nossa família desenvolveu um hábito que eu sou apaixonado por isso. No dia do aniversário de todos os membros da família, a gente sempre vai para um lugar para honrar a pessoa. Um restaurante, a gente sempre faz algo para honrar. Eu acho essa cultura nossa muito linda. E ali, todos os membros, depois de um certo momento, a gente
tem um momento tirando o chapéu. Tirando o chapéu. E cada um, se o aniversariante sou eu, todos tiram o chapéu para mim. Nem pensar em falar dos meus defeitos. E a gente faz isso com cada membro da família, tirando o chapéu. Pensa num dia que marca, e a gente faz isso por anos. Eu lembro quando Paulo, meu genro, entrou na família, para ele falou assim: rapaz, que cultura linda. Logo, claro que ele entrou na família, estava noivo da Letícia, de alguma forma, acho que foi meu aniversário. Ele não sabia muito me dizer algumas coisas para mim, estava meio tímido, não me conhecia. Eles já tinham ouvido falar que eu era maravilhoso, mas não tinha. Mas hoje é muito natural para ele fazer isso. E eu amo ver quando meu filho Rafael é o aniversariante e todo mundo, as irmãs deles, a mãe dele, eu, o cunhado dele, destacando aspectos positivos, comportamentais, de caráter do Rafael. Sabe? E olha, rola lágrimas, muita emoção, cartinhas. Gente, é muito lindo uma família que vive o princípio da honra. Mas muitas vezes a honra está mais no território do eu preciso fazer do que no território eu quero fazer. Não importa em qual território está, só faça. A honra não tem a ver com o outro, tem a ver apenas comigo. Eu descobri isso. Quando eu descobri que quando Deus me manda honrar pai e mãe, ou todas as pessoas, Deus não está preocupado com a pessoa, tipo assim, eu quero honrar a pessoa. Deus está realmente, presta atenção nisso, Deus não pede para você honrar alguém porque está preocupado em abençoar a pessoa que vai ser honrada. Ele está querendo abençoar você. Ele está querendo abençoar você. Se Deus estivesse interessado em abençoar seu pai, Deus tem poder, Ele mesmo, para dizer: eu vou abençoar esse cara, não presta, mas vou abençoar. Ele não precisava de você. Se Deus quisesse, Ele poderia levantar um amigo que gosta do seu pai, mesmo que você não goste, e vai dizer: eu vou abençoar esse cara, vou usar o amigo dele. Agora, por que Deus manda nós, Deus nos manda honrar? Ele não está preocupado com a pessoa que vai ser objeto da nossa honra. Deus está preocupado com a pessoa que está liberando a honra. É em você que Ele está interessado. Mas isso só vai acontecer, só vamos acessar essa bênção se nós praticarmos. Vocês pegaram isso? Então eu faço disso uma verdade que nós temos que levar para dentro do nosso estilo de vida. Terceira coisa, a recompensa da honra. A recompensa da honra é honra, e a recompensa do desprezo é o desprezo. Eu gostaria de dizer: olha, irmão, a honra é uma alternativa maravilhosa, mas se você não honrar, também não acontece nada. Mas não é verdade. Quando a gente honra, a gente recebe a honra de volta, mas quando a gente despreza, a gente recebe o desprezo. É a lei da semeadura. 1 Samuel 2,30 diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu, a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Honra gera honra, desprezo gera desprezo. É um negócio muito forte, violento. Os que me desprezam serão tratados com desprezo. Deixa eu te falar algo, anota isso aí: sempre ganhamos quando honramos e sempre perdemos quando desprezamos. Eu gostaria que não fosse assim, mas é como a Bíblia diz: a honra gera honra e o desprezo gera desprezo.
Quando eu comecei a estudar isso na Bíblia, eu fiquei impressionado, falei, mas é verdade? Deixa eu ver se é verdade. E eu comecei a estudar esse tema. E eu comecei a ver história após história, de pessoas que honraram a Deus e foram honrados, de pessoas que desprezaram a Deus e foram desprezados, de pessoas que desprezaram pessoas que ela devia honra e ela foi desprezada. E eu vou citar rapidamente alguns casos aqui. Primeiro, nós vamos ver, por exemplo, o caso de Saul. Saul, o primeiro rei, o cara que tinha tudo para dar certo, ficar na história como o melhor, mais bonito, mais extraordinário rei de Israel. Mas hoje ninguém se compara Saul com Davi. Por quê? Porque Saul desprezou a autoridade de Samuel. Ele desprezou, ele não seguiu, ele fez pouco caso. E olha o que a Bíblia diz, não eu, a Bíblia. 1 Samuel 15, 23, Samuel confrontando Saul diante de uma atitude de desonra, de deslealdade, de desobediência, diz: porque a rebelião é como um pedaço de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto, olha o que disse o profeta, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E foi ali que foi tirado, rasgado o governo de Saul. Perdeu. O que fez Saul perder o reino? Desonra, desprezo. Outro cara que eu entendo que também desprezou foi Golias. Golias desprezou Davi e perdeu a cabeça. Toda vez que a gente despreza, a gente perde. Toda vez que a gente despreza. Quantas mulheres, esposas, abençoadas, mas com seus defeitos, homem, foram desprezadas por seu marido, o cara perdeu o casamento. Toda vez que o desprezo entra numa relação matrimonial, existe perda. Isso é muito importante. Olha o que Samuel diz sobre Saul e Golias: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. O cara não teve a nobreza de encarar o adversário dele como deve ser encarado. Outra história muito triste chama-se a história de Mical. Quem era Mical? Filha de Saul, que casou com Davi. Davi casou com Mical. E a Bíblia diz que um dia Davi estava aguardando, querendo trazer a arca da aliança para Jerusalém. E ele construiu uma grande tenda e fez uma grande festa, uma festa do arromba. Pensa num dia marcante, festivo naquela cidade. E Davi, como um adorador extravagante, dançou igual um bêbado na presença do Senhor. Foi o dia que Davi mais celebrou. A alegria dele era tão extravagante que a sua esposa Mical ficou escandalizada com o tanto que ele pulava, saltava e plantava a bananeira, de alegria, porque a arca do Senhor estava vindo. E olha o que aconteceu. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, 2 Samuel, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Se o texto parasse aí, só esse desprezo secreto, porque aqui está um desprezo secreto, no coração, ninguém soube, ninguém viu. Só o que aconteceu? Geralmente quem despreza no coração, mais cedo ou mais tarde, revela com atitudes notórias e notáveis. Aí o texto continua dizendo: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um pejo se descobre um vadio qualquer. Me chama muita atenção o fato que a Bíblia diz que Davi estava voltando, cheio da unção profética, um dia memorável, inesquecível, um dia histórico. Ele entra na sua casa para abençoar a família. Existia uma bênção do ungido do Senhor.
Só que o que aconteceu? Ele foi aparado com a ignorância, o desprezo, a desonra da sua esposa, e ela perdeu a bênção. O texto termina dizendo só o seguinte: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A desonra trouxe infrutificação, falta de fruto na vida dela. Eu não sei, não posso afirmar, mas muitas vezes esterilidade ministerial na vida de algumas pessoas é por causa dessa atitude de desprezo. Sabe, nós temos a tendência de criticar nossos líderes. É uma coisa assim meio que carnal. Nós temos uma tendência, por isso que nós temos que vigiar, porque toda hora a gente é especialista em achar defeitos, né? Porque se fosse eu não fazia assim, e tal, e começa, ali está errado, isso aqui, não sei o quê. Cara, as pessoas têm uma tendência de dirigir maravilhosamente do lado, no banco do carona. No banco do carona, rapaz, o cara faz uma curva muito rápido, freia rápido, o cara é um Rambo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não é você que está dirigindo. No dia que Deus te der o volante, você dirige do jeito que você quiser, estaciona onde você quiser, vai na velocidade que você quiser, dá cavalo de pau se você quiser. Mas enquanto não é você, filho, só siga. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, hoje eu estou braço direito do pastor Eibe, eu entendi, ele é que tem a visão da casa, é ele que é o líder. Eu não posso, para de perturbar, cala a boca, deixa eu dirigir esse negócio aqui, rapaz. Pode dar alguma dica? Pode dar alguma dica, é bem-vindo. Cara, tem uma sombra ali, por que você não estaciona ali? É porque eu gosto do sol, filho, eu gosto do sol. Deixa o cara. Não, mas eu estou muito chateado, porque eu sugeri estacionar debaixo da sombra, cara, deixa ele pôr, ele que está dirigindo o carro. No dia que você pegar o carro, você estaciona na sombra. Amém? Pegaram? Pegaram? Isso é muito importante. Deixa eu dizer. E para terminar, os nazarenos. Os nazarenos é uma história, não tenho tempo para aprofundar, mas vocês conhecem. Jesus volta na cidade onde ele nasceu, né? Cresceu. Nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Quando ele volta, o Messias de Deus, o ungido de Deus, que tinha um poder para curar, para transformar, para libertar, para ressuscitar morto, a unção da cura estava com ele. Ressuscitou um cara de 4 dias morto. Ele chega na cidade dele, meu amigo, era para toda aquela cidade falar: chegou o nosso Messias, nosso profeta, e ali ser o lugar onde ele mais faria milagre, porque tinha uma identificação social e emocional. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi desprezado. Esse aí que é Jesus, esse que é o filho aí, o carpinteiro, o auxiliar, o marceneiro lá. As irmãs dele moraram aqui com a gente conhece ele, sabe? E a Bíblia diz assim: Jesus, porém, lhe diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Por isso que eu falo, um dos lugares onde mais tem desonra é no habitat, no ambiente familiar. Gente, nós temos que parar com isso. E a Bíblia diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não pôde. A Bíblia não diz ele não quis, ele não pôde. Você sabia que a desonra trava a unção e não te atinge? Aquilo que você despreza, você perde. A Bíblia diz que Jesus não pôde, a desonra foi tão grande que bloqueou o mover profético. Quando nós desprezamos os nossos profetas, nós perdemos a unção que aquele profeta carrega. Por isso que Jesus disse uma coisa muito interessante: não há profeta sem honra.
Não há profeta sem honra. O que eu entendo que Deus também está querendo dizer é o seguinte: se não tem honra, não vai ter o profeta. O profeta agindo na unção profética. O profeta pode até fisicamente estar lá, mas a unção profética não é liberada, porque se não tem honra, a honra é o botão que é apertado para que o que está de profético sobre a vida do profeta toque e abençoe a sua vida. Vocês pegaram, irmãos? Pegaram ou não pegaram? Eu gosto de dizer o seguinte, uma história que eu acho linda é a da Ana. Vocês conhecem a história da Ana, a mãe de Samuel? Ela era a segunda esposa de um camarada lá. E eu nunca vi um casamento com 2, 3 mulheres dar certo. Às vezes com uma só já é complicado. Aí com 2, 3, 4. E essa mulher tinha muito filho, a adversária da Ana, e a Ana estéril. Ela sofria, porque não ter filhos era vergonhoso. Um dia, subindo para Jerusalém, ela entra no templo com a alma angustiada. E ela está ali orando. A alma dela estava em dor. Ela queria tanto ser mãe. E olha essa história. O pastor titular daquela igreja entra e observa ela lá assim. Sabe o que o cara pensou? Tomou uns 2 litros de 51. Está bêbado. E ele não só pensou, por falta de sabedoria, foi lá e xingou a mulher, caluniou a mulher e disse: até quando você vai continuar nessa cachaçada? Até quando você vai continuar embriagada desse jeito? E ainda dentro da casa do Senhor. Irmãos, eu não consigo nem imaginar se eu chego para uma mulher, uma irmã na igreja, e calunio ela de alguma coisa nesse nível. Eu imagino que ela ia se levantar e falar: seu cabra safado, quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Como é que você vem me acusar de algo que você não sabe o que está acontecendo comigo? Eu vou embora e nunca mais volto nessa igreja. Porque tem pessoas saindo de igreja por bem menos. Bem menos. Que foi, mano? O pastor estava no supermercado perto de mim e não falou paz do Senhor. Imagina se esse pastor xinga essa irmã de... Mas olha o que a Ana fez. Ela levantou a cabeça e disse: meu Senhor, meu pastor querido, homem de Deus, deixa eu te contar o que está acontecendo. Não é isso que você está pensando. Eu sou uma mulher com a alma angustiada. Eu estou aqui diante de Deus pedindo por algo que eu muito quero. Mesmo o profeta sendo vacilão, a atitude de honra dela acessou o que tinha de melhor nele, que era a unção profética, a autoridade profética. E ele disse: então vá, que o Senhor te dá o que tu estás pedindo. Ela disse: eu recebo. E foi para casa e se tornou a mãe de Samuel. A unção profética que saiu dele foi tão grande que tinha unção profética suficiente para ela engravidar, e sobrou unção demais profética que transformou o garoto no maior profeta da nação de Israel. Porque a honra, ela desata dividendos extraordinários. Vocês pegaram, queridos? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu queria te desafiar. Vamos, como igreja, viver a cultura da honra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor.
o Senhor é um Deus maravilhoso, bom, cheio de compaixão. Eu sei que existe um ambiente profético nesse lugar aqui. A tua palavra não volta vazia. Eu oro que o Senhor nos ensine a cessar. Eu quero te pedir que o Senhor nos liberte e nos perdoe de toda atitude de desonra que porventura já praticamos na nossa vida. Senhor, fala conosco, nos ensina o que fazer para reverter esse quadro, para consertar. E eu quero profetizar sobre o teu povo uma nova história, um novo tempo, que eles vão viver com intensidade o princípio da honra como nunca viveram, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, da sua empresa, dentro da sua família, da célula, dessa igreja. Eu declaro que essa igreja vai ser conhecida como a igreja que sabe honrar, a igreja que vive o princípio da honra, em o nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida a graça, sabedoria e uma unção nova para resolver essa área na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Dá um forte aplauso para o Senhor.